Agora vem a professora Auxília Afonso, conhecida como Caqui, eu nunca consigo falar Auxília, com o tema Arquitetura de Sistemas, Armando de Holanda e a Industrialização no Nordeste Brasileiro. A professora Caqui possui doutorado em projetos arquitetônicos pela ETSAB UPC, na Espanha, mestrado em História pela UFPE, especialista em Arte e Cultura Barroca pela UFOP de Minas, em Conservação Urbana pelo CSM da UFPE, graduada em Arquitetura pela UFPE. É um currículo bastante extenso, eu só vou falar mais um pouquinho, porque era muita coisa, eu já fiz assim, uma super síntese e ainda ficou grande. É professora aposentada pelo UFPI, também é professora pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e ainda é coordenadora do Grupo de Pesquisa da Arquitetura e Lugar Grupal. Também é membro expert do CIPA, Heritage Documentation, coordenadora do Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS Brasil e coordenadora geral do Document Brasil na gestão 2022-2023. Sintetizei o máximo que eu consegui. Então, passo a palavra para a professora Auxília. Tá. Bom dia a todos, a todas, a todos. Eu peço, por favor... pronto, está abrindo a apresentação. É um prazer estar aqui nessa mesa, falando sobre a questão da pré-fabricação. Tá? Quero parabenizar os colegas Marcelo, Márcio, pela pesquisa, né, que apresentaram anteriormente, porque, de certa forma, a minha também vai dialogar com a questão de Brasília e da UNB. E eu vou apresentar aqui hoje, tá certo, né, nesse fórum, o tema Arquitetura de Sistemas, Armando de Holanda e a Industrialização no Nordeste Brasileiro. Eu quero agradecer aqui às pessoas, entidades que têm colaborado com o desenvolvimento dessa pesquisa. Inicialmente, é o Instituto Armando de Holanda, através da filha de Armando de Holanda, a Isabel, que eu acho que está aqui conosco assistindo, que tem me facilitado o acesso a toda a documentação arquitetônica do mestre pernambucano. E também, através do Instituto Armando Holanda, eu pude aceder ao arquivo do MDB, o Memorial Denis Bernardes, da Universidade Federal de Pernambuco, que possui um material cedido pela família do Armando Holanda, a documentação toda do escritório do Armando Holanda, que foi trabalhada no projeto do Funcultura pela Adriana Freire e pelo LIAL, o Laboratório de Imagem da Arquitetura, que a professora Guilar, juntamente com a Adriana, trabalharam no resgate desse material, e que foi cedido ao Memorial Denis Bernardes. Só para vocês entenderem que tudo isso aqui é fruto de uma longa caminhada de pesquisa que está em andamento, certo? Para olhar, né, com esse outro lado de Armando Holanda. Armando Holanda é conhecido no Brasil, né, e nas faculdades de arquitetura pelo seu famoso livro, Roteiro para Construir no Nordeste, que é um guia de como se projetar aqui, né, no Nordeste, com nossas diferentes regiões. Mas ele tem uma produção incrível arquitetônica que tem muito por ser estudada. E nessa nossa pesquisa sobre o patrimônio industrial pernambucano, a gente acabou chegando na obra, né, arquitetônica voltada ao patrimônio, às fábricas dessa modernidade. E Armando Holanda, eu vou falar aqui brevemente, nessa linha do tempo, ele nasceu em Canhotinho, em 1940, no interior de Pernambuco, tá? E faz a graduação dele aqui em Recife, na antiga Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que chamava FAUP,
originária da Belas Artes de Pernambuco, e que hoje é a Federal de Pernambuco. Ele lá, na FAUP, ele estudou até 62, quando ele foi convidado pela UNB, olha só aqui as conexões, para ir fazer um mestrado na UNB, com o pessoal da CEPLAN, que o Marcelo aqui acabou de apresentar. Então, alguns alunos da FAUP, né, da Federal de Pernambuco, foram convidados para serem alunos desse mestrado, uma turma nova, certo? Em 1963. E aí, ele vai para Brasília, para o CEPLAN, e lá o João Filgueiras Lima, o nosso querido Lelé, certo? Que já trabalhava na CEPLAN, que junto com Niemeyer, recebe, entre outros arquitetos, Armando de Holanda e Glauco Campelo, que era um arquiteto nascido em Mamanguape, na Paraíba, mas que estudava aqui em Recife e era colega de turma de Armando Holanda. Eles vão, e tem um terceiro colega aqui que eu esqueci o nome, tá? Eles vão para Brasília e lá eles cursam esse mestrado. Só que o que acontece? Que em 1964 teve o golpe militar. E aí, com o golpe militar, a UNB foi fechada, certo? Pelos militares. E aí, os arquitetos tiveram que voltar para seus lugares. E quando ele volta para Recife, depois de ter convivido, né, com todo esse momento do CEPLAN, que o Marcelo falou há pouco, essa efervescência de pré-fabricação, de arquitetura de sistemas, o Armando Holanda, ele escreve um artigo na sequência, em 66, e publica na revista Arquitetura e também no jornal aqui de Pernambuco. Esse artigo chama Arquitetura de Sistemas, que é justamente o tema que eu botei aqui na minha apresentação, e que eu vou falar já mais direitinho. E nessa busca pelo conhecimento da pré-fabricação, da industrialização da arquitetura, né, para elaborar projetos, ele acaba indo estudar, fazer outra pós de 6 meses na Holanda, em Roterdã, no Bouwcentrum, e passa 6 meses lá, aprofundando os seus estudos sobre a pré-fabricação. Aí a gente vê que ele ficou muito empolgado com a questão de Brasília, da CEPLAN, certo? E aí volta para cá, escreve, e aí procura se especializar mais ainda, indo lá para a Holanda. Quando ele volta para Recife, ele abre o escritório dele, certo? E começa a trabalhar com projetos arquitetônicos, em parceria, inclusive com o Glauco Campelo, porque o Glauco vai e conclui o curso dele na UNP, mas volta para Pernambuco e eles realizam fábricas, outros projetos como a Igrejinha e no Maranhão, Nova York do Maranhão, enfim. Eles trabalham um tempo junto, mas depois cada um pega o seu caminho. E nessa parte, levantando a vida do Armando Holanda, junto com o Instituto, e lendo, pesquisando sobre ele, a gente vê que ele começa a fazer uma série de projetos para a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá certo? Que é também um dos enfoques que eu vou dar aqui a esse trabalho. Nesse período, Armando Holanda projeta dezenas de fábricas, como vocês vão ver, e projeta também uma obra importantíssima, que é o Parque Histórico do Jaboatão dos Guararapes, aqui no Grande Recife, tá certo? Publica em 76 o livro Roteiro para Construir no Nordeste, mas em 79, de uma forma muito precoce, vem a falecer, deixando-lhe em quase 2 décadas de legado, e muito jovem ainda, né, todo um acervo projetual
que a gente está resgatando. Então, eu vou mostrar agora para vocês um pouco do pensamento crítico de Armando Holanda, que é importante. Claro, a referência, né? Todos devem conhecer o roteiro para construir no Nordeste, que, inclusive, vocês podem adquirir no próprio Instituto Armando Holanda, na versão bilíngue. É um clássico da arquitetura nordestina, com 9 princípios para se construir em clima tropical. Pode passar. E aí, além disso, né, a gente vai ver aqui um pouco sobre esses projetos que a gente vem pesquisando. Pode passando. Então, gente, Armando Holanda, como eu falei, poucas pessoas sabem da importância dele na área do patrimônio industrial. Ele projetou, eu vou mostrar daqui a pouco, uma lista com mais de 20 fábricas. Essas fábricas estavam espalhadas, foram encomendadas para 5 estados nordestinos, no Piauí, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, em Sergipe, tá? E ele trabalhava com essas... Ele achava que nessa tipologia arquitetônica das indústrias, das fábricas, era onde ele podia aplicar, de uma forma mais direta, o conhecimento da pré-fabricação através de planos de cobogós, de estrutura de pilar-viga pré-fabricada, porque eram objetos arquitetônicos que ele podia aplicar todo o pensamento teórico, né, da pré-fabricação que vinha se capacitando ao longo dos anos. Tá? Então, na sequência, a gente vai ver, na pesquisa, levantando em projetos originais do MDB, da UFPE, certo? Essas 20 fábricas, tá certo? Eu tive acesso a todos esses projetos, tá certo? Originais e enormes, em pranchas gigantescas, e que a UFPE está fazendo esse esforço em preservar. E, através de consulta, a gente pode ter acesso a esse material projetual riquíssimo, vendo como era a forma que ele projetava. E eu já podendo trazer aqui para vocês hoje alguns resultados dessa pesquisa. Como eu falei, ele trabalhava em várias cidades, para várias cidades nordestinas, em parceria com a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que naqueles anos, criada em 59, implantava a industrialização, e foi muito importante, na nossa região, como uma forma de diminuir as desigualdades sociais em relação ao sudeste do país. E também injetando recursos do governo federal, através do FINOR, para grupos empresariais de outras partes do Brasil virem implantar aqui. Um desses polos industriais foi a cidade de Petrolina, aqui em Pernambuco, onde Armando Holanda projetou quase uma dezena de obras, todas quase vinculadas ao desenvolvimento industrial do Vale do São Francisco, banhado pelo grande rio São Francisco, e que hoje, né, é uma grande produtora agrícola, com uvas, produção de vinho, enfim, com uma agricultura muito forte. Esse elo de Armando Holanda com Petrolina, que é um dos polos industriais pernambucanos, se deu na criação do distrito industrial muito próximo ao porto fluvial de Petrolina, desse grande rio que a gente sabe, nós brasileiros, que é o Rio São Francisco. Só lá ele projetou o Curtume do Nordeste, a Somassa, entre tantas outras, e num vínculo que ele tinha muito grande com o político, médico, certo? Grande figura pernambucana, Nilo Coelho. Na sequência, eu vou passar para vocês, porque o nosso tempo é curto e eu tenho que objetivar, certo? Alguns critérios projetuais
que a gente dá para perceber nessa nossa pesquisa. E aqui eu quero agradecer ao trabalho do meu bolsista, Elton Pedrosa, que tem me ajudado a editar as imagens, a redesenhar algumas, como também o Fernando Augusto, são pesquisadores nossos, meus, lá do Grupal, do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, da Universidade Federal de Campina Grande. Porque, como a gente viu aqui no começo, esse trabalho ninguém faz só. Eu faço com uma equipe que me ajuda, né, a organizar todas essas informações e aos meus parceiros das instituições que me permitem o acesso a esses documentos. Então, gente, um dos primeiros critérios que a gente vê em todas as plantas é a preocupação com a solução dos planos neoplásticos dos programas. É tudo muito setorizado. Armando Holanda era muito racionalista. Ele estuda na escola do Recife, com Bossói, com Delfim Amorim, certo? Com Heitor Maia Neto, que vinham também da influência do Mário Russo. Então, são plantas altamente neoplásticas, moduladas, setorizadas, que é um critério que a gente encontra em todos os projetos. O bloco administrativo, o bloco de fábrica mesmo, o bloco de serviços. Outra característica são essas plantas são todas moduladas. A estrutura é um dos elementos mais marcantes. Armando Holanda criava blocos modulados, certo? E também, como eu falei anteriormente, setorizados. O terceiro ponto desses critérios projetuais é a utilização de um paisagismo nessas fábricas. A gente vê em todos os seus projetos uma preocupação em criar sombras, em sustentabilidade ambiental, certo? Então, o contato com a natureza, a criação de um microclima, que está tão presente no seu livro, né? Aqueles princípios projetuais de Holanda, eles são postos em prática, eles estão aqui nessas fábricas. Também um quarto elemento, como a gente pode ver na Metalúrgica Santa Cruz, em Igaraçu, aqui em Pernambuco, são os volumes puros, né? A abstração formal da arquitetura moderna, que está muito presente nesses projetos. O quinto ponto, que a gente vai ver a seguir, são a utilização dos elementos pré-fabricados, né? É isso que a gente falou há pouco da arquitetura de sistemas. O Armando, com aquela experiência na UNB, em Roterdã, no Baucenter, ele traz para essas fábricas o uso de brezes solés pré-fabricados, de torres de água, de portais. Ele usa todo aquele discurso que a gente vê muito presente, principalmente no Lelé. Pode passar. Nessa fábrica de proteínas do Brasil, a gente vê isso. Como sexto ponto, ele é um pouco misiano, ou seja, aquele mote de menos é mais está muito presente nas obras de Armando Holanda, nos seus projetos industriais. No escritório da fábrica Somassa, numa das propostas para a Petrolina, que era um dos volumes que ele se preocupava mais plasticamente, construtivamente, porque era a área de recepção, área de venda, né? A gente vê uma arquitetura limpa, pura, com poucos, mas significativos materiais, essa materialidade. O sétimo ponto, certo, é a marcação de concreto, tá certo? Em portas e em janelas. Todas as janelas são bem marcadas e portas com esses elementos em concreto armado. O oitavo ponto é o destaque que a Armando Holanda deu nessas fábricas, a caixa d'água, né? Sempre as caixas d'água funcionam como elementos esculturais dessas composições arquitetônicas que dialogam também com esses grandes planos de Cobogós, que é o nono ponto, que é a atenção aos detalhes
construtivos. Nesses projetos, olhando esse material de projeto no arquivo Memorial Denis Bernardes, eu encontrei jogos e mais jogos de plantas só de detalhamento de projetos. Na fábrica São Massa, a gente tem dezenas de pranchas só de detalhamento de esquadrias, de balcões, de escada. Então, uma preocupação do arquiteto com isso. E o segundo ponto da minha apresentação que eu trago, certo, é que a gente está desenvolvendo esse trabalho, e é um tema que eu tenho ficado muito apaixonada, tá certo? Pela sua riqueza, tá? É o tema das cascas, em concreto armado, nessa arquitetura. Quando Armando Holanda publicou, em 1966, quando ele volta da Holanda e tinha já feito Brasília, ele escreve esse artigo que eu acho da maior importância, porque é um artigo de 2 páginas, que vocês podem encontrar na revista A Arquitetura, número 54, e onde ele fala sobre o atraso do Brasil em relação à industrialização. Ele fala sobre a necessidade da arquitetura brasileira trabalhar com isso. E aqui eu vejo muito uma ponte com a fala do Marcelo, né, quando ele falou dos antecedentes da pré-fabricação no Brasil. Então, Armando Holanda, ele faz parte desse grupo que estava antenado com essa discussão, juntamente com Lelé, com Eduardo, né, de Mello, com todo esse grupo que passou pela UNB. E esse texto ele é muito esclarecedor. E ele fala sobre isso, faz como experimento desse seu discurso, 10 anos não, 8 anos depois, ele desenvolve um projeto enorme, tá? Inclusive em contato, em parceria com professores do curso de arquitetura da Federal de Pernambuco, tá? Ele faz um contato com esses colegas para participar, e ele coordena a equipe, e ele faz, gente, esses desenhozinhos, croquis, para começar a criar o projeto do Parque dos Guararapes. E ele trabalha nesse projeto todo com pré-fabricação, com a industrialização da tectônica, do concreto armado, através de pilares e vigas que nós estamos redesenhando, porque o que a gente tinha como pista? Aquele desenho original. Em cima disso, a gente está detalhando, né, cada elemento desse e vendo de que forma ele está presente nesse projeto do Parque dos Guararapes. Hoje, o parque está numa área de 30 e poucos hectares na cidade de Jaboatão dos Guararapes, certo? É tombado pelo IPHAN, alguns equipamentos foram construídos, como a portaria, como as lanchonetes, mas o restaurante, o museu, não foram construídos. Eu estive visitando o parque em fevereiro e fiquei muito preocupada com o estado de conservação dele, tá certo? E, por isso, a gente está gerando essa documentação nova pelo Grupal, né? E o pesquisador Elton Pedrosa, eu tenho incentivado para ele entrar cada vez mais nisso comigo, e ele tem topado o desafio. E o Elton, sob a minha orientação, redesenhou essas cascas, tá certo? Que vocês estão vendo, que partiu daqueles croquis. Então, a gente tem um modelo que ele trabalha com essas paraboloides hiperbólicas, e aqui eu faço uma referência à história da arquitetura, ao Félix Candela, ao Eduardo Toroja, né, que foram inovadores nessa pesquisa das cascas, né, principalmente Candela, e que embasava toda a discussão da pré-fabricação também no Brasil. Através desses estudos das cascas, que brincam com caimentos, certo? Ele projeta
essa série de equipamentos, como guaritas, como lanchonete, tá certo? Como vocês veem aí no slide, chegando ao estudo da composição, da junção do tipo A, A1, A2, A3, A4, A5, com a B1, B2, e faz um arranjo, tá certo? Plástico, formal, né, da forma, mas também construtivo, tá? Desses elementos pré-fabricados, numa espécie que eu diria que isso é uma pesquisa que eu quero adentrar mais, que eu suspeito, né, que tem também uma ligação muito grande com a argamassa armada do Lelé, do ponto de vista construtivo. Mas nesse ponto de laboratório, da construção, eu ainda não cheguei. Já tenho conversado com a Cláudia Oliveira para essas pesquisas a gente complementar na FAUSP. E aí eu vou mostrar para vocês agora, como conclusão, tá certo? Os projetos, a aplicação disso no projeto arquitetônico, né, nesse segundo momento, da industrialização de Holanda. Depois de ele ter trabalhado as fábricas com aqueles critérios, ele chega numa maturidade de um projeto altamente elegante, altamente clássico, que é o projeto desenvolvido para o Parque dos Guararapes. Aqui vocês estão vendo a planta baixa, né, do setor da lanchonete, que é composto de um jogo, de uma junção de 3 tipologias daquelas, e uma escala perfeita. E como a Armando Holanda desenhava. Esses croquis, que eu sou apaixonada, né, são feitos por ele, tá certo? São todos originais e são inéditos. A gente está aqui apresentando, nesse congresso, nesse evento, né, nesse fórum, tá certo? O resultado aqui do nosso tratamento imagético que a gente vem dando, né, a essa documentação. Vejam que beleza de projeto, o Restaurante do Lago. Esse, infelizmente, não foi construído, certo? O pavilhão de acesso, que também esse não foi construído, e que eu tenho, assim, um desejo, a gente vai fazer a reconstrução tridimensional dele, virtual, e também a maquete física, para a gente ver como ficaria usando, né, desses princípios. Bom, gente, e como conclusão, eu não sei como é que está meu tempo, Aline. Aline? Foi que aqui, você tem mais alguns minutinhos para concluir. Tá, joia. Pronto. Então, como conclusão, gente, o que eu coloco aqui? Há muito o que ser estudado da produção de Armando Holanda, certo? Tanto no setor das fábricas, que nós vimos, das 20 fábricas, e eu comecei agora que eu digo esse ano, a entrar no acervo de Armando Holanda, e já pude escrever um artigo agora para o Incuna sobre a fábrica Somassa, que o Ivanilson Pereira trabalhou comigo na parte gráfica, e também outro artigo sobre essas fábricas, que vão ser apresentados agora em Rigon, no final do mês, durante as jornadas europeias. E acho importante trazer aqui para o Brasil, para o nosso fórum, essa discussão sobre essa produção de Armando Holanda, né, sobre o ineditismo desse acervo documental, riquíssimo, projetual, e de um arquiteto que é conhecido por um livro, mas que ele tem muito mais do que o livro, certo? E a gente, como segundo ponto, o meu grupo de pesquisa, Arquitetura e Lugar, a gente está muito apaixonado, muito envolvido com esse tema, entende? E nossos pesquisadores, cada vez que recebem esse material, fica mais empolgado para ir mais além, certo? Seja na parte de edição, seja na parte de redesenho, até mesmo com meus colegas do design e arquitetos, Anderson Calil, Juliana, que vão estar aqui hoje de tarde também falando um pouco de Armando Holanda, porque eles me ajudam a reconstruir virtualmente
esses espaços que, infelizmente, estão num estado precário de conservação. E aqui eu acho importante dizer para vocês, a gente fala de documentação, a gente fala de acervos, a gente fala de patrimônio industrial, mas uma coisa que me dói muito é saber que o patrimônio industrial, tanto as fábricas quanto as cascas, os elementos pré-fabricados, não estão sendo devidamente conservados. As fábricas encontram-se reutilizadas, a maior parte. Algumas estão muito descaracterizadas. A de Petrolina, por exemplo, a São Massa, está sendo reutilizada como Secretaria de Cultura, tudo bem, e universidade. Só que não passaram por projetos de intervenção corretos, as pessoas ficam fazendo não restauro, mas reforma, e isso é um perigo, quando não, como o Parque Nacional dos Guararapes, que está nesse estado de conservação que vocês estão vendo, com as cascas, com sérias patologias, com armação à mostra, com mato, com lixo, com insegurança, com falta de cuidado. E aqui eu faço uma crítica ao IPHAN, me desculpe a sinceridade, mas, gente, o Parque Nacional dos Guararapes é tombado. E que tombamento é esse? Tem lá o Exército tomando conta e deixa as lanchonetes num estado desse, que dá medo de visitar. Gente, é um parque enorme, cheio de militar. Agora, os equipamentos projetados pelo Armando Holanda, nesse estado. Então, quer dizer, é uma contradição. Então, eu encerro aqui fazendo a ponte, né, com nossos colegas que trabalham pré-fabricação, e a gente tem feito essa costura com a UNB. Vamos agora partir para o Minter, viu, Marcelo e Márcio, com vocês, junto com o FCG, junto com o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, junto com o nosso programa de pós-graduação em História, e junto com o nosso grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, que está empenhado, né, em resgatar essa pré-fabricação presente não apenas nas fábricas projetadas pelo Armando Holanda, mas também presente nos seus projetos de outras tipologias, como do Parque Nacional do Guararapes. Muito obrigada pelo tempo, e no final a gente conversa. Obrigada. Bom, obrigada, que aqui realmente uma apresentação assim, a gente fica, nossa, nem ouvia falar disso, já colocaram até aqui no grupo que são coisas que a gente não vê falar na faculdade, assim, São Paulo, me desculpe o pessoal de São Paulo, mas é muito centrado em São Paulo, então a gente raramente escuta falar de fora de São Paulo, e muito menos do Nordeste. Aí até dentro do Nordeste eu dou aula hoje na UFBA, e aqui a gente também não escuta falar de coisas que fazem parte do nosso contexto e pensadas para a nossa realidade, né? Então é importantíssimo fazer isso. Eu não vou dizer, é muito rico, riquíssimo, algo assim que precisa realmente ganhar a publicidade que merece, né?